Olá, boa tarde. Me chamo Alexandro Oliveira. Sou discente da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, curso Bacharelado em Zootecnia e atualmente estou cursando a disciplina Plantas Forrageiras e Pastagem 2 com o professor Vicente Teixeira. O mesmo solicitou para que a gente fizesse uma apresentação e escolhesse uma planta forrageira que fosse do seu agrado. Eu escolhi o capim Andropogon gaianus e vou abordar um pouco sobre ele. Primeiramente, quando a gente encontra determinada planta, a gente se pergunta o que é, quais são suas características, para que intuito ela é utilizada. E eu abro a minha apresentação perguntando e ao mesmo tempo dando a resposta. O capim Andropogon é uma gramínea forrageira perene, ou seja, que tem um ciclo de vida longo, ereta, que cresce formando touceiras, podendo atingir até 3 metros de altura, além de elevada produção de fitomassa. Por ser uma planta tropical, esta gramínea é amplamente encontrada nos cerrados do nosso Brasil e em regiões com seca prolongada. Seca prolongada a gente pode citar aqui o nosso semiárido. No nosso semiárido, consequentemente, esse capim vai se dar muito bem aqui. Aí, em seguida, vamos abordar as características gerais desse capim. Nome científico: Andropogon gaianus, curso. Nome popular, mais conhecido como capim-gambá. Origem: África Ocidental. Ciclo vegetativo: perene, ou seja, tem um ciclo de vida longo. Folhas: coloração verde escura, macias, bastante pilosas, lineares e lanceoladas. Possui inflorescência composta de racimos. Forma de crescimento semi-ereta. Altura da planta vai em torno aí de até 2 milímetros em crescimento livre. Utilização desse capim: pastoreio e feno. Resistência a fogo, mas a gente tem que levar em conta que se bota muito fogo em determinada área, vai ter consequências, né? Então a gente tem que ver isso. Ela é resistente a fogo, mas até certo ponto. Também esse capim é resistente às cigarrinhas das pastagens, se comparada com a braquiária decumbens, que é susceptível a ela. Ela também não apresenta problemas de fotossensibilização, tem fácil semeadura, bom teor de proteína bruta, chegando aí em torno de 7 a 10%. Possui resistência à seca, ou seja, este capim cresce em lugares que você nem imagina, em solos com baixa fertilidade, em solos pedregosos, né, que possui bastante pedra. Bom, existem 4 variedades de Andropogon gaianus. A primeira é Andropogon gaianus, variedade gaianus curso. A segunda, Andropogon gaianus, variedade tridentatus. A terceira, Andropogon gaianus, variedade esquamulatus. Andropogon gaianus, variedade biscumulatus. São essas 4 variedades. Agora vamos abordar um pouco sobre os aspectos agronômicos. Forma de plantio: a gente utiliza sementes. Forma de uso: pastejo e fenação. E sementes necessárias em torno de 13 a 16 kg por hectare. Pureza mínima
40%, germinação mínima 25%, dormência. A germinação melhora com o tempo de estocagem. Tempo para utilização em torno de 90 a 120 dias após a germinação. Consociação. Esse capim pode ser consociado com todas as leguminosas, principalmente as trepadeiras. Tem um rápido rebrote na seca e ao lado a gente está observando uma amostra da semente deste capim. Vamos agora abordar as condições edafoclimáticas. Fertilidade do solo. Tolera solos pobres e ácidos, ou seja, solos com baixa fertilidade, esse capim consegue se desenvolver em solos ácidos. Tolera a seca, como eu já tinha mencionado. Tolerância a solos mal drenados. Adubação. De acordo com as recomendações técnicas determinadas pela análise de solo. Ou seja, vai um técnico lá naquela determinada área, faz a coleta do solo e leva para a análise. Dependendo da análise, aí a gente vê o que pode fazer para acrescentar nesse solo. Se uma calagem, se uma gessagem e assim por diante. Altitude. Nível do mar até 2.000 metros. Latitude 20 graus norte e sul. Temperatura ótima 25 graus Celsius para este capim. Precipitação pluviométrica requerida fica ali em torno de 400 a 1.400 milímetros por ano. Elevada redução de forragem em torno de aproximadamente de 10 toneladas por hectare no período chuvoso. Manejo. O sistema de pastejo em lotação contínua, a gente pode manejar a forrageira com altura em torno de 60 a 80 centímetros durante o período chuvoso. Evitar alturas acima de 80 centímetros. Por quê? Porque se esse capim crescer demais, ele vai possuir, como ele cresce em forma de torceira, vai possuir muito talos. Consequentemente, vai ter mais lignina e não vai ter tanto nutrição para o animal. Vai ter uma baixa digestibilidade da forrageira. E no valor nutritivo da pastagem no período de seca também vai ter uma diminuição desse valor nutricional. Uso de pastejo rotativo com capim Andropongon. Primeiro, possibilita máximo desempenho do animal. Segundo, capacidade de suporte da forrageira. Sistema de lotação rotativa. 7 dias de ocupação, ou seja, os animais ficam ali em torno de 7 dias se alimentando do capim e 21 dias de descanso dos piquetes. Retira os animais e o capim fica ali em descanso por volta de 21 dias. A altura de entrada de 50 a 60 centímetros. A altura de saída, retira os animais quando o capim estiver ali aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Recomendações é que os animais fiquem por 1 a 5 dias em cada piquete, com alta pressão de pastejo, podendo ser pastejado até uma altura de 15 centímetros de altura, eliminando assim a boa quantidade de talos. O período de descanso varia de acordo com o clima, ou seja, cada região do nosso país, do nosso Brasil, tem um clima e tem que levar em conta essa condição. Mas em média é de 21 a 30 dias no período chuvoso e de 30 a 50 dias no período seco, dependendo sempre das condições climáticas. Forma de plantio desse capim. Modo de plantio a lanço, ou seja, a gente recolhe uma quantidade de sementes e joga, e também tem maquinários que faz isso.
lança as sementes. Plantio em época chuvosa, outubro e novembro, mas vai depender de cada região do país. Semeadura com sementes de qualidade, ou seja, a gente tem que observar se a semente está boa, se a semente é de má qualidade, para fazer o plantio. Plantios em sulcos, espaçamento aí em torno de 0,6 a 1 metro entre linhas. Produtividade de plantio 0,5 a 1 centímetro. E ao lado aí estamos vendo uma torceira, né? O capim andropongon. Vamos agora abordar os aspectos zootécnicos. Aí a gente pode se perguntar: e para qual animal devo fornecer este capim? Aí em alguns artigos eu vi que falava que os animais que consomem são os bovinos para cria e recria em engorda e também os equinos. Os equinos gostam bastante deste capim. Este capim possui uma digestibilidade boa quando jovem, aceitação pelos animais, boa palatabilidade, possui uma boa palatabilidade, uma boa aceitabilidade, produção de matéria seca fica em torno de 8 a 14 toneladas por matéria seca por hectare por ano. Vamos agora abordar a composição bromatológica. A maciez das folhas no período de chuva, a folha desse capim é bastante macia. Valor nutritivo moderado a bom. Coeficiente de digestibilidade da matéria seca fica aí em torno de 55%. Teor de proteína bruta entre 6 e 9%. Ganho de massa por animal, variação de 400 a 60 gramas diárias e de 350 a 500 gramas por hectare por ano. Como a gente pode observar, vou falar agora um pouco sobre a composição bromatológica. A gente tem duas tabelas. A tabela A, que é a composição em função, a tabela A, que é em composição a função da idade. A tabela B, que é os coeficientes de digestibilidade de alguns componentes da matéria seca e energia metabolizável da matéria seca do andropongon, do capim andropongon. E vou falar um pouco sobre essa tabela A. A gente tem o período vegetativo ou a forma de uso. Aí a gente tem 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas, 24 semanas, feno e silagem. Aí a gente tem a composição bromatológica em porcentagem, a digestibilidade em porcentagem. E dentro da composição bromatológica a gente tem a matéria seca, proteína bruta, fibra bruta, extrato etéreo, extrativo não nitrogenado, cinzas. E na digestibilidade, fibra bruta. E tem os valores na tabela. A gente observa na tabela B, que é o coeficiente de digestibilidade de alguns componentes da matéria seca e energia metabolizável da matéria seca do andropongon, do capim andropongon. Aí a gente temos a forma da forragem, princípios, período vegetativo, forragem madura, feno, silagem deste capim. Aí a gente tem a composição bromatológica, porcentagem de matéria seca. Aí a gente tem a proteína bruta no princípio período vegetativo 52,3, forragem madura 41,5, feno 11,5, silagem 20,7 e fibra bruta, sucessivamente extrato etéreo, fibra em detergente neutro e energia metabolizável, que a gente observa que no princípio período vegetativo tem 2,33, forragem madura 2,02, feno 1,65, silagem 1,71.